Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Irmãos, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma forma mais explicativa do que significa a Bíblia. Porque em muitas teorias as pessoas acham que é apenas um livro escrito por pessoas que trazeram fatos históricos e outras já acham que é mais um manual espiritual. Então vou tentar trazer para vocês uma forma bem explicada de como basicamente seria isso. Bem, irmãos, basicamente a Bíblia em si, ela sim é um livro, porque ela contém páginas, numerações, capítulos e etc. Então é como um livro comum. Só que ela não é apenas um livro, ela traz fatos históricos e acontecimentos que ocorreram tanto como antes, como até mesmo depois da vinda de Jesus à Terra. Então ela vai trazer de Gênesis, que é a partir da criação do mundo, e vai trazer até Apocalipse, que será os fins dos tempos que basicamente nem começaram ainda. Então a Bíblia é um livro muito misterioso, porque ela traz muitas coisas em que a gente não tem um certo conhecimento, porque a maioria das palavras, dos fatos ocorridos que ela traz, a gente conhece a partir da escola, a gente aprende da crucificação de Jesus, mas ela tem muitas coisas escondidas, muitos mistérios, porque em Apocalipse, principalmente, ela fala de muitas bestas que podem vir aos fins dos tempos quando Jesus voltar, e também explica mais sobre o arrebatamento. O arrebatamento eu vou estar explicando também, só que em outro vídeo, e eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Do próximo vídeo eu vou estar falando sobre arrebatamento, para vocês logo desse também já verem, ficar mais prático. E querendo ou não, a Bíblia ela traz histórias que não são como antes, mas que hoje em dia ocorrem muitas coisas parecidas, coisas não iguais, nem idênticas, mas fatos que ocorreram que também ocorrem hoje em dia. Em questão de ressuscitar, milagres, acontece, mas não como frequentemente, porque questão de ressuscitamento, como foi Jesus com Lázaro, isso é algo que hoje em dia você não vai ver mais, foi somente quando Jesus estava na Terra, porque naquela época podemos dizer que os milagres eram mais vividos pelo fato de Jesus estar entre a gente, então algo seria mais forte. Então hoje em dia ainda ocorrem alguns milagres, como pessoas que não enxergam vão voltar a enxergar, pessoas que eram paralíticas voltarem a andar. Ocorrem sim alguns milagres ainda, mas não como era antigamente. Antigamente você estava andando na rua, você era cego e veio Jesus assim, pronto, te curou na hora. Ali isso hoje em dia é meio complicado de acontecer, mais difícil. Já vi casos sim, de acontecerem isso. Outros também são fatos ocorridos em questão do Apocalipse, que ele fala muito no final, em questão dos fins dos tempos. Que vai vir alguém falando que é Cristo, mas na verdade não, que é designado o anticristo. E ele vai trazer muitas promessas falsas, ele vai trazer muitas escolhas em que ele faça com que as pessoas voltem ao lado dele e no final vai se mostrar realmente quem ele é. Então, a Bíblia, que algo hoje você ir na banca comprar uma, então você vai ter praticamente que esconder, você vai ter que sobreviver literalmente, porque este livro, este manual espiritual da gente não vai poder mais ser utilizado. Se você falar que você é cristão, se você falar que você tem uma Bíblia em casa, a polícia, assim, a força militar que vai estar nessa época, não sei se vai ser ainda mesmo, mas creio que sim, ela vai fazer de tudo, para te matar, para poder entrar em sua casa, invadir sua casa, queimar toda a Bíblia que você tiver. Se você é cristão mesmo, você vai ter muita Bíblia em casa, então eles vão queimar tudo, vão forçar você dizer, você negar algo que você sabe que você não é. Então eles vão forçar você ao máximo para você falar que você não é seguidor de Cristo, que você não ama Cristo, que você não é cristão.
Então a gente vai ficar basicamente uma resistência no mundo, porque o mundo inteiro não vai ser somente um local ali, um local em si, mas o mundo inteiro ele vai estar contaminado com os horrores do anticristo. Então a gente vai ter que se esconder mais, a gente vai ter que mostrar para o mundo de uma forma mais escondida que Cristo é o único Salvador. Então nesse momento a gente vai ter poucos dias, vai ter um curto prazo, um curtíssimo prazo, algo que a gente já está tendo, porque muitas pessoas hoje em dia falam, nossa, como o tempo passou rápido, mas não é uma impressão apenas, é algo que realmente está acontecendo. Então Deus, com piedade de nós, Ele encurtou os tempos, os meses, os dias, segundos, as horas. Então Ele encurtou tudo isso para poder a volta dele ser mais próxima, algo que já está aí muito perto. Então muitas pessoas acham que a volta de Jesus vai ser algo bom, então todos estão se acomodando porque realmente vai ser algo bom, mas será que para você vai ser algo bom? Então talvez você não saiba, porque a volta de Cristo vai ser uma coisa rápida demais. Então você não vai ter tempo de olhar e pensar no que você fez. Então você tem esse tempo ainda que Deus está dando pra gente para poder mudar isso. Então a partir do momento em que você sabe que você está fazendo algo de errado, você está fazendo um erro, você tem que estar ciente de que lá na frente talvez seja cobrado. Porque muitos pastores podem sim, quando Jesus voltar, não serem arrebatados. Então muitos pastores, muitos obreiros, diáconos, que estavam ali dentro da igreja fazendo a obra e tal, um dia vão chegar para Deus e falar, Senhor, eu expulsei demônios, eu preguei em teu nome, eu fiz tuas obras, mas por que eu não posso herdar o reino dos céus? E Deus vai estar ali, com uma lista desse tamanho, esperando para você olhar para trás e ver os erros que você cometeu. Porque uma pulguinha desse tamanho aqui, ó, uma coisa mínima, te impede de chegar lá, no reino do céu, onde é algo que você vai ter vida eterna. Você não vai sentir dor, doença, cansaço. Você só vai descansar. É como umas férias para você. Então, se você vê que você está fazendo algo errado hoje, tenta mudar. Tenta trazer isso para um lado bom. Se eu tenho um erro hoje, no outro dia eu posso não ter mais. E nesse dia, Jesus pode voltar. Então aceita Jesus, se arrepende, se batize, porque a partir do momento que você batiza, todos os seus erros do passado, eles são apagados. Então você vai ser um novo homem. A partir do momento que você emerge naquela água e volta de novo, você já é uma nova pessoa. Todos os seus erros foram apagados, seus pecados foram perdoados. Mas você pode pecar novamente? Pode. Você é humano. Você sabe que o inimigo vai estar ali o tempo todo do seu lado fazendo com que você erre. Mas se você quiser, você erra. Você só vai errar a partir do momento que você querer. Você só vai pecar a partir do momento que você tiver com aquela vontade de pecar. Então você sabe que o pecado é errado. Você sabe que você não pode pecar. Você sabe que você pecando não vai agradar a Deus. Então, acho que eu tenho passado um pouco para vocês, explicado mais ou menos como que é a Bíblia. Então, antes de encerrar o vídeo, eu quero dizer que a Bíblia, basicamente, ela é um manual espiritual pra gente. Tem gente que lê a Bíblia, mas não como os cristãos que leem, sabem, entendem. Elas apenas leem como um livro comum. Abre uma página hoje, outra amanhã, vão lendo, como um livro comum que você compra na banca. Mas a partir desse momento que elas estão lendo, muitas palavras da Bíblia, elas acabam refletindo na sua vida. Então, elas acabam percebendo que esse livro aqui, ele não é apenas um livro. Ele traz muita coisa sobre nós mesmos que nem a gente sabe. Então você que está vendo esse vídeo, às vezes pode estar desesperado por algo, por depressão,
ou algum parente que você perdeu há pouco tempo, ou um relacionamento que vai mal, algo assim do mundo comum que as pessoas passam, doença, fases difíceis da vida, que essa coisinha mínima aqui, ó, que você pode adquirir em qualquer lugar, ela vai mudar muito, mas muito a sua vida. Então eu quero que você guarde pra si que isso aqui, ó, não é apenas um livro. Isso aqui é seu manual. Então, como ele é teu manual, você tem muito o que aprender com ele ainda. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo até grandinho, um dos vídeos que eu já tinha postado antes. Porque é algo que eu ainda tenho muito para falar, então eu vou trazer algumas partes da Bíblia para explicar para vocês ainda. Mas espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aí, vai me ajudar muito mesmo, então eu agradeço se vocês deixarem seu like. Se vocês se inscreverem aqui, ó, nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, ó, ativa o sininho aqui do lado e compartilha com todos os seus amigos. E eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e fui!